Um santo dia para todos vocês. É muito interessante esse curso de Mariologia, o estudo sobre a Mariologia, porque quanto mais nós conhecemos sobre Nossa Mãe Santíssima, mais desejo nós temos de santidade. Foram vários homens e mulheres ao longo dos séculos que, olhando para a Virgem Maria, adentraram, entenderam, compreenderam como se faz um santo. E um santo se faz olhando e tendo devoção para as alegrias e também para as dores de Nossa Senhora. Então, estamos entrando em uma nova fase da nossa Mariologia. Vamos ver hoje, estar mais atento à parte devocional. Quando se tem uma devoção pela Maria, por Maria Santíssima, a gente fica atento a quê? A que aspecto olhar? Hoje, os aspectos que nós queremos adentrar com vocês é sobre as alegrias, é sobre as dores de nossa Santíssima e Augustíssima Mãe. E aí nós vamos crescer mais e mais, vendo também o exemplo de outros santos. Quando estamos aqui nessa parte dessa Mariologia, a gente já viu a parte histórica, dogmática, litúrgica, devocional, sacramental e social. Essas três últimas nós estamos agora adentrando, né? Hoje vamos nos deter à Mariologia devocional. Então, Mariologia histórica, a gente viu toda a parte, o contexto de Nossa Senhora até mesmo antes do Evangelho. A gente percebeu como Nossa Senhora já era aclamada, já havia prefigurações dela, mesmo antes, não é? Mesmo no Velho Testamento já tinha. Então, é bem interessante esse estudo, esse paralelo, para que a gente possa ter um real entendimento de qual o papel de nossa mãe. Mariologia dogmática, quando nós estávamos no mês de junho, a gente adentrou também nas ofensas aos Sagrados Corações e a maternidade divina, não é, a virgindade, isso tudo vai ferir, vai ser uma ofensa. Então, quando nós estávamos vendo essa parte de como desagravar o coração machucado de nossa mãe, vendo também a questão da reparação, nós adentramos nessa Mariologia dogmática. Chegando agora na Mariologia litúrgica, vimos algumas memórias de Nossa Senhora e como as celebrações nos faz entender o papel de nossa mãe. Às vezes dizemos assim, fala tão pouco de Nossa Senhora na liturgia, né? Fala tão pouco nas escrituras, mas o que tem de riqueza na parte litúrgica é algo que nos faz cada vez mais entender qual é o papel. Mariologia devocional, vamos ver as 7 alegrias, depois ofício da Imaculada Conceição, vamos ver também a parte da iconografia. Mariologia sacramental, vamos dar uma estudada sobre o Santo Terço, os Sagrados Corações, as devoções, o escapulário. E Mariologia social, vamos ver o contexto de Maria na sociedade, o canto do Magnífica e a mensagem de Fátima. E aí a gente vai concluir esse estudo da Mariologia. Mas vamos lá, o que tem de ensinamento quando nós percebemos as alegrias e as dores? Há quem diga assim, nossa, eu só quero alegria, mas uma alegria sem ter uma pauta em Cristo é algo passageiro. O tesouro que muitas pessoas querem ter, alegria, felicidade momentânea, isso já está dizendo, não é duradouro. Então, será que vale a pena? E quais os ensinamentos que a gente pode ter de Nossa Senhora quando a gente estuda essas alegrias, essas dores? Veja só, todo o caminho do bem, por mais difícil que seja, por mais turbulência que nós possamos passar, nós temos que entender que nós estamos com Deus. E então, se estamos com Deus, vamos ter as consolações. Nosso Senhor aparece para os seus na montanha, não é? E vai dizer justamente as bem-aventuranças os que sofrem os que são perseguidos, os que têm fome. Então, por mais dificuldade, meu irmão, que você esteja passando, acredite, para essas pessoas vai vir uma consolação. Essa consolação vai trazer paz interior. Então, independente das tribulações, sempre haverá um contentamento. Mesmo que sejamos em dores, vamos ter as alegrias. E aqueles que escolhem as alegrias de Deus, saiba, as dores também vão fazer parte dessa sintonia. Então, é sempre falado 7 alegrias, 7 dores. Na verdade, esse 7 quer mostrar, digamos que a totalidade, não é? Não é que só houveram 7 momentos de alegrias para a Virgem Maria, claro que não, muito mais, como também as dores foram muito mais.
mas apenas é um símbolo. E vai enfatizar justamente o que? Os enfrentamentos, as oposições, as dificuldades. E quando nós colocamos todas essas superações, aí nós temos essas alegrias. Então, os sofrimentos de Nossa Senhora faz com que ela se torne a grande intercessora. Ela sofreu, ela guardou no seu coração, ela esteve com Jesus nos momentos de dificuldade, assim como ela também quer estar conosco nos nossos momentos de dificuldades. E isso vai fazer e dar o caráter dela conseguir ter muito mais poder de pedir, justamente pelas dores que ela enfrentou. Então, é interessante observarmos que quando Nossa Senhora ela percebe seu filho encarnado na cruz, ela sofre, mas não que esse sofrimento não seja válido para algo muito maior e superior que ele vai conquistar para a humanidade. Mas falando de dores, você hoje sente alguma dor? Você tem passado por momentos de dores na sua vida? Então, se você for estar pautado no conceito, a dor é uma experiência sensível, né, sensitiva, emocional, que pode ser desagradável. Afinal de contas, quem é que gosta de estar na cadeira do dentista e aquelas zoadinhas, né, perturba até a alma. Mas essas dores, elas podem ou não estar associadas a lesões, né, físicas. Existe aquilo que nós sabemos, passou pelo martírio branco. Então, não necessariamente não houve sangramento, não houve uma dor, mas na alma infligiu. A Virgem Maria não foi mártir no sangue, mas ela foi a rainha de todos os mártires. Por quê? Porque no coração dela concentrava-se todas as dores. As dores que ela passou era capaz de fazê-la morrer. Entende? Então, todas as dores juntas não dá a dor da Santíssima Virgem. Agora, se a dor existe, qual o objetivo da dor? Mais do que conceito, qual o objetivo da dor? Se de repente eu passei por um móvel, toquei e uma frepinha de madeira entrou no meu dedo, eu nem dei de conta. Mas aquela frepa, mesmo tão pequenininha, vai provocar uma dor. E aquela dor vai me servir de alerta. Então, muitas vezes, a gente só vai ter entendimento de algo, né, através da minha dor. Você pode dizer assim, você gosta de cicrano, de fulano, mas a pessoa que você ama, o que acontece com ela, serve de você, de uma marca, de um significado que você tem compaixão por ela. Então, muitas vezes, o sentimento de compaixão não é que você sofreu a dor do outro, mas você está absorvendo o sofrimento do outro também para a sua vida. E essa dor vai me dar cada vez mais uma capacidade de me adaptar às novas situações, à sobrevivência, entende? Quando os pastorinhos viram o inferno, eles sofreram uma profunda dor por aquilo que eles sofriam, e por isso que eles vão buscar uma vida de sacrifício. Para quê? Para superar a dor, evitar a dor. Então, essa dor que eles sentiram fez que eles tomassem outros caminhos, e caminhos cada vez mais por nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, então, ela é conhecida como a Senhora das Dores. Existe aquele profeta, Simeão, que quando Nossa Senhora vai no templo apresentar Jesus, então o que é que ele vai dizer, né? Uma espada transpassará a tua alma. E aí a representação de Nossa Senhora das Dores é justamente essa espada. Então, quando a igreja vai proporcionar que as pessoas tenham devoção às 7 dores da Virgem Maria, ela vai fazer um contexto histórico que está pautado nas Sagradas Escrituras. Então, 7 dores. Primeira dor, a profecia de Simeão. Foi justamente quando ele vai dizer que o filho daquela mulher serviria de contradição. A fuga para o Egito. Vocês imaginem Nossa Senhora escutando o choro daquelas outras crianças, as mães gritando, ela tendo que correr para salvaguardar o seu bebê, que era o seu Deus, o Deus de toda a humanidade. E chega aquele determinado momento que Jesus se perde no meio da caravana, vai pregar para os doutores e Nossa Senhora não o encontra. Imagina a responsabilidade. Ela não só havia perdido o seu filho, mas também o seu Deus. E não é que ela tenha sido desatenciosa, não é isso. Mas é porque a missão de Jesus já estava muito forte no seu coração. E quando ele chega,
ele vai dizer justamente, não sabes que deves cuidar das coisas do meu pai? Mas a palavra também diz que ele voltou e foi submisso, mas isso foi uma dor naquele período que ela saía de caravana em caravana. Você viu Jesus? Onde é que está Jesus? Né? Maria se encontra com Jesus na Via Dolorosa. Imagina você sabendo que seu filho é santo dos santos, senhor dos senhores, médico dos médicos, aquele que pode curar, aquele que pode fazer tudo, agora vir carregando uma cruz. Que dor tremenda! Qualquer mãe poderia dizer, deixa eu estar no lugar, e ela não pôde trocar de lugar. Ela teve que ver seu filho naquela paixão. Jesus morre na cruz, né? E aí o que acontece? É uma dor terrível. A abertura do coração de Jesus é a lança, não é, que transpassa, e aquela lança, quando transpassa o coração de Jesus, Jesus já estava morto, então verdadeiramente quem sentiu aquela dor foi quem? Foi a Santíssima Virgem. E Jesus é colocado no sepulcro, que a gente tem a imagem, não é, que nós todos veneramos tantas vezes, a mãe segurando o seu filho, a Pietà, né, a digna de piedade, e ao mesmo tempo a mulher forte e corajosa. Então, esse é o caminho das dores de Nossa Senhora. Agora, lembrando, para agradar a Deus, nós precisamos vivenciar essas dores ao mesmo tempo com alegria. Por quê? Porque dor sem sentido é paranoia. Mas quando você tem um sentido para aquela dor, você dá um desígnio para aquela dor, então você consegue suportar. Então, por isso que as dores de Nossa Senhora têm que estar também equilibradas nas suas próprias alegrias. E esse é um grande ensinamento. A gente pode dizer que a coroa das alegrias, não é? A coroa das 7 alegrias da Virgem Maria é uma devoção que vem dos franciscanos. São Bernardino, ele vai dizer que essa devoção, ela começou a se propagar a partir de um momento que um franciscano, um noviço, teve uma visualização, teve um entendimento. Veja só, ele, antes de entrar na ordem, ele oferecia sempre à Virgem Maria rosas. E quando ele entrou, ele não podia mais fazer essas coroas. Então ele ficou, meu Deus, eu continuo o caminho aqui nos franciscanos, mas eu vou deixar a minha Virgem. Então ela vai dizer para ele que ele continuaria fazendo as coroas. Agora, a coroa que seria feita seria uma coroa diferente. Essa coroa agora seria uma coroa de alegria. E ela vai ensinar a ele a recitar um rosário, uma coroa, mas na meditação de pelo menos 7 momentos que ela viveu os seus mistérios gozosos, digamos assim, né? A parte da alegria. E aí a gente tem que ter o entendimento que a alegria da Virgem Maria maior, não é? Poder mais expressiva, não que desde pequena ela não tenha tido alegria de estar no templo, mas também no que foi revelado para ela, seria quando o anjo vai anunciar: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E aí nós temos o título de Nossa Senhora das Dores, mas agora nessa situação, Nossa Senhora das Alegrias, ou então Nossa Senhora dos Prazeres. Eu não sei se vocês conhecem alguma cidade que tem por padroeiro Nossa Senhora dos Prazeres. Aqui próximo nós temos. Então, se Cristo, quando se encarnou na cruz, provocou dores na Virgem Maria, eu quero que vocês pensem a alegria de quando Cristo se encarnou no ventre da Santíssima Virgem. A alegria, o contentamento, ela para onde ia levava o príncipe da paz. Então essas 7 alegrias são momentos vivenciados na satisfação, no contentamento, no regozijo, no júbilo, no prazer. E essas emoções são positivas. Não que as dores não sejam positivas, porque quando tem o sentido de ter e levar a Deus pela salvação, então também vai encontrar um sentido positivo. Então, quais são as demais alegrias que Nossa Senhora ensinou a esse franciscano como essa coroa? Então, em vez de ser um texto normal com 5 dezenas, é um texto que tem 7 dezenas. No primeiro mistério, se homenageia ou se medita no anúncio do anjo Gabriel à encarnação. Segundo mistério, quando visita a sua prima Santa Isabel, não é? E ela vai ter toda aquela questão daquele encontro do Magnífica, de São João Batista ser santificado no ventre de Isabel. Terceiro mistério, quando nasce seu filho, o menino Deus, é uma alegria imensa. Ela estava lá com São José, não é?
Quando os 3 reis magos prestam adoração ao menino Jesus, então ela percebe que aquele Deus, ele vai ser amado, ele vai ser glorificado também pelos homens, não só pelos anjos. O quinto mistério, quando encontra o menino Jesus, que estava no templo, e ele volta para casa. Quando a ressurreição de Jesus, Jesus havia morrido, mas ela confiava, 3 dias depois ele ressuscitaria. E também o sétimo mistério na sua assunção e coroação como rainha do céu, que é um dogma da igreja e que agora ela pode estar com nosso Senhor Jesus Cristo. Foi alegria para ela estar com seu filho? Sim, mas também pelo poder e capacidade que ela teria muito mais de fazer justamente a intercessão, a intervenção pelos filhos de seu filho. A cada fim de mistérios, como outros textos a gente faz, né, Pai Nosso para iniciar, as 10 Ave Marias e a Glória ao Pai. E essa oração vai ser concluída com lembrai-vos, né, ó piosíssima Virgem Maria, de nunca se ouviu dizer que algum daqueles que tivesse recorrido à vossa proteção, implorado vossa assistência, reclamado vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, vós, Virgem das Virgens, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Filho de Deus humanado, mas dignai-vos de os ouvir propício e me alcançar o que vos rogo, o que vos peço, o que vos suplico. Amém. Então, essa era a coroa que deveria ser feita, a coroa das alegrias de Nossa Senhora. É tradição que Nossa Senhora, ela não precisava, porque ela tinha total esperança na ressurreição do seu filho. Se coloca biblicamente que ele apareceu para Maria Madalena, mas a tradição vai dizer que uma das alegrias foi logo após sua ressurreição, ele aparecer para a Virgem Maria. Então, a Virgem das Alegrias, ela é comemorada justamente depois no dia do domingo da ressurreição, para ser essa alegria, esse contentamento da Santíssima Virgem. Meus caros, o que eu quero que vocês percebam é que tanto as alegrias como as dores de Nossa Senhora têm valor meritório para a salvação, não é? Ela além de ter o valor do seu filho, né, contemplar, comungar com os méritos do seu filho, ela alcançou pelas iniciativas dela, pelas atitudes dela. Então, ela coloca isso tudo em favorecimento. E uma coisa interessante é que, se fosse para colocar numa balança, você ter mais dores ou mais alegrias, quais que você optaria? Existem santos que perguntam, você quer ir agora para o céu ou você quer ficar mais um tempo para a salvação e alívio das almas de purgatório? Teve santos que optaram pela segunda opção, ou seja, optaram para mais um tempo de sofrimento. As alegrias e as dores de Nossa Senhora são importantes, mas o que foi que tornou ela corredentora? Foi mais as suas alegrias ou foi mais justamente os seus sofrimentos, as suas dores? Entendam, filhos. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que tem todo um sentido as dores. As dores não são à toa. As dores que Nossa Senhora vivenciou, as dores que os santos vivenciaram, não foram desprezadas por Nosso Senhor. Pelo contrário, há toda uma participação nessas dores, entende? Então, a gente precisa entender que o sangue redentor é meritório. Muitos dos pecados dos homens, eles, se não houvesse outros homens também que se colocassem em reparar, em satisfazer, talvez tivessem demanchado. Claro, o sacrifício de Jesus cobre tudo, mas mesmo depois de toda a imolação de Jesus, os homens continuam a pecar, a pecar e a pecar. E Deus quer que os homens também se coloquem em disposição para fazerem obras satisfatórias pelos pecados. Agora veja, existem homens que estão fazendo atitudes de caridade, né? De auxílio, não mais porque estão satisfazendo as suas culpas, mas porque estão fazendo para que os outros sejam favorecidos. Então, valores meritórios e satisfatórios servem para a redenção, sim, mas servem para a reparação. E essa reparação, ela só é consolidada pelas alegrias e pelas dores, né? Se nós pegarmos Colossenses, a gente vai dizer, vai ver essa passagem de São Paulo,
que ele vai colocar o que falta, tribulações de Cristo completo na minha carne, por seu corpo que é a igreja. Então, São Paulo se colocava em fazer obras para a reparação do gênero humano. A Virgem Maria se colocava, e você o que é que tem feito? Então é muito interessante a gente começar a perceber como é que eu estou vivenciando minhas alegrias, o que eu estou fazendo com o fruto também das minhas dores, o que é que eu faço com o fruto dos meus sofrimentos. Nós podemos dizer que a Santíssima Virgem, ela esteve presente no momento do sacrifício cruento do seu filho, ela esteve lá, mas ela também participa do sacrifício cruento, da comunhão. Imagine a força de todos os apóstolos que estavam lá, que saiu para evangelizar, que celebrava os sacramentos. E aí Nossa Senhora, ela não era sacerdote, mas ela era mãe dos sacerdotes. Por mais que ela não tivesse um sacerdote, como eu posso dizer, um sacerdote litúrgico, ela tinha uma alma sacerdotal, porque o sacrifício da Virgem Maria valia, as orações de Nossa Senhora valiam. Entende? Era ofertado para o sorgimento da humanidade. Então, isso tudo tem muito valor. Quando nós estamos hoje vendo as alegrias e as dores, a gente pode chegar também a um outro santo que foi firmado, formado, construído, alicerçado por Nossa Senhora, esse santo São Padre Pio. Ele pode, com sua vida, mostrar que ele soube equilibrar, ele soube aproveitar todas as alegrias e as dores, os sacrifícios, os sofrimentos. Nós podemos dizer que Padre Pio e a Virgem Maria foram vítimas, mas vítimas de amor. Eles se ofertavam cada vez mais a Nosso Senhor. Para quê? Para reparação, alegrias e dores. Ele tinha uma forma muito meiga de chamar a Virgem Maria, era sua mamãezinha, não é? E ele colocava para as pessoas: amai Nossa Senhora e torná-la amada. Então, tanto eu preciso amar, como eu preciso fazer com que os outros aprendam quem é essa mulher. Padre Pio nasceu em 1887, dia 25 de maio, morreu dia 23 de setembro, por isso que é quando nós comemoramos a sua festa litúrgica, com 81 anos. Foi beatificado e canonizado por São João Paulo II, não é? Primeiro a beatificação em 1999 e logo depois, em 2002, foi canonizado. A gente pode entender, perceber que muitas vezes a mídia coloca Padre Pio como um homem muito austero, muito ríspido, mas quem convivia com ele dizia que ele era brincalhão, não é? Tirava muitas brincadeiras, gostava de contar as piadas santas, não é? Ele sabia fazer com que as pessoas se chegassem a ele. O testemunho de humor, de alegria. Disse que uma vez ele foi celebrar um casamento e o noivo estava tão impactado que simplesmente na hora que ele perguntou para dar o sim, o noivo não respondia nada. Aí Padre Pio brincou: rapaz, e aí, você vai dar o seu sim ou não? Vai ter que ser eu, que agora vou casar com essa que está aqui no meu altar. E todo mundo começou a rir. Então ele sabia tirar situações de descontrair para que as pessoas chegassem a Deus. Então, essa alegria de Padre Pio era contagiante, né? Mas, ao mesmo tempo, as celebrações de Padre Pio diziam que celebravam, demorava, assim, algumas horas. Por quê? Porque ele conseguia ser alegre e ele conseguia vivenciar a paixão em plena Eucaristia. Entende isso? Então, diz que durava 3, 4 horas e que ele se colocava cada vez mais dentro daquele mistério, né? E depois da missa ainda tinha que se recuperar. Por quê? Porque dentro dessa própria missa, os estigmas que ele tinha começavam cada vez mais a exalar sangue. Então, existia todo um mistério. E aí ele, cada vez que ele olhava mais, adentrava mais a Eucaristia, mais ele entendia o sofrimento redentor, mais ele tinha o desejo de permanecer naquele estado de dores que ele tinha. Por quê? Porque as dores de Jesus salvou o mundo, mas as dores dele também
poderiam ser benefício para tantas pessoas. Então, o valor meritório, o valor satisfatório, no caso de Padre Pio, que era um homem de oração, era um homem de vigilância, de penitência, tinha todo um valor impetratório, o valor de pedir. E aí, ele entendendo essa cruz, cada vez mais, ele admirava, ele era um amigo da cruz, ele conheceu São Luís Maria de Montfort nos escritos, não é? Então, ele deveria ter tido acesso também à Carta aos Amigos da Cruz, escrito por Montfort. Ele tinha um verdadeiro amor a essa cruz. E ele compreendia que as pessoas passavam por situações muito difíceis. E ele queria se oferecer ao Cristo por aquelas pessoas. Ele queria aliviar aquelas pessoas, ao ponto de ele, numa das cartas que ele vai mandar, a gente encontra escrito: sinto a necessidade de oferecer a mim mesma ao Senhor como vítima pelos pobres pecadores e pelas almas do purgatório. Esse desejo cresce, uma forte paixão, e cada vez mais que ele tinha esse desejo, não é? Mas Deus ficava atento. Padre Pio perguntou especificamente a Deus se ele podia sofrer pelos pecados e pelas almas do purgatório. Deus respondeu a Padre Pio, permitindo-lhe suportar dores físicas e espirituais durante sua vida religiosa, justamente para aliviar o sofrimento do povo. Mas o que acontece? Ele não tinha ideia do que seria esse sofrimento quando chegam os estigmas, né? Ele recebeu ainda com 23 anos, ele estava adoentado, estava enfermo, e aí ele muito reservado, muito tímido, muito humilde, entendeu que aquilo ia provocar uma comoção nas pessoas, e ele pede para que aqueles estigmas ficassem reservados, escondidos, que as pessoas não percebessem. Deus atende por um tempo, mas em 1918, no convento de Santa Maria das Graças, em São Giovanni Retondo, então esses estigmas passam a ser visíveis, passam a ser fluentes, né? Passa cada vez mais sangrar. Até 1968, por 50 anos, ele carregou aquelas dolorosas chagas que causavam não somente agonia física, mas também sofrimento psicológico e espiritual. Extremamente devoto da Santíssima Virgem, mas extremamente também perseguido por Satanás, por tantas situações que Satanás fazia para que ele viesse a cair. Ele entendia que o sofrimento da humanidade poderia ser redimido cada vez mais, onde as pessoas fossem atendidas e fossem absorvidas dos seus pecados. Por isso que ele se dedicava muito tempo da sua vida no sacramento da penitência. Para quê? Para aliviar os sofrimentos humanos. Então você pode escutar de alguém: estou sofrendo tanto. Aí você pode até perguntar: está faltando dinheiro? Se pergunta àquela pessoa: faz quanto tempo você não se confessa? Porque o Padre Pio entendia que o sofrimento humano, muitos deles, é provocado pela falta de perdão, pelo rancor, por todas essas dificuldades. E que a partir do momento que as almas recebem essa absolvição, então estão mais em Deus. Não só era preocupado com os sofrimentos espirituais, mas também corporais. Então, o que ele faz? Ele faz uma casa, onde ele vai chamar a Casa do Alívio do Sofrimento, o Alívio das Dores. Era uma casa para atender, como um hospital, para atender principalmente aquelas pessoas mais carentes. Então, quando nós olhamos para Padre Pio e para a Virgem Santíssima, nós conseguimos contemplar neles as alegrias e as dores. Né? O homem da oração, a mulher da oração, o homem do sofrimento, a mulher do sofrimento. Padre Pio muito cresceu com devoção à Santíssima Virgem. Então, essas espadas que transpassaram o coração da Virgem Maria, né, de uma forma que não houve sangue, em justamente Padre Pio existe. Ele vivenciou a paixão. Então, nós podemos muito bem também reforçar que Padre Pio foi o único sacerdote na história a receber as chagas de Cristo, o único a celebrar a missa com as chagas. Por isso definiam a celebração presidida por ele como um verdadeiro reviver da paixão de Cristo. Meus irmãos, veja, se eles tinham ali as chagas de Jesus Cristo, na hora do momento da celebração eucarística, entende que mistério tão grande é esse? Porque nós precisamos ter devoção também a esses estigmas que Padre Pio carregou na sua vida, porque é uma bênção cada vez maior. Então, fatos extraordinários começaram também a acontecer
não só dos estigmas, mas também a bilocação. Muitas pessoas diziam que ele bilocava. O que seria essa bilocação? Você aparecia num local e no outro local ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu dizia assim, Padre Pio esteve aqui. Aí o outro dizia, como ele esteve aí que ele estava aqui? Aí começaram a deduzir. Mas isso levou muitas críticas, as pessoas dizendo que os estigmas eram falsos, que ele botava produtos para corroer as mãos, muitas investigações, ele passou por muitos inquéritos, né? De saúde para ver como é que estava, acompanhando para ver se ele não estava forjando. A bilocação diziam que também era mentira. Bom, houve um determinado momento que o Santo Papa Pio estava sem saber realmente se Padre Pio, se tudo o que diziam de Padre Pio era verídico ou não, até que houve a canonização de Santa Teresinha, e nesta canonização Padre Pio apareceu, e Padre Pio também estava no outro local, então o Papa conseguiu entender que se de fato aconteceu aquilo era porque ele bilocava. Então a gente pode encontrar Padre Pio o tempo inteiro rezando, não era um texto que ele rezava, não era um rosário que ele rezava, ele se dedicava cada vez mais ao rosário e ainda dizia, se Nossa Mãe Santíssima pede tanta oração do rosário, é porque tem um motivo especial para isso, existe um motivo para que se coloque, então ele sempre se colocava ajoelhado até os últimos tempos, né? Até os últimos momentos de sua vida. E uma coisa muito interessante é que Padre Pio, dito isso por um filho seu espiritual, ele viveu muitos anos, não é? E que ele havia feito a consagração a Jesus Cristo por Maria, ensinada pela metodologia de São Luís Maria Grião de Montfort. Então, ele queria ser essa alma vítima, ele queria vivenciar justamente essas alegrias e essas dores, e isso ele vivenciou muito bem. Então, quando nós olhamos os exemplos dos santos, nós precisamos compreender, eles puderam, eles tiveram a força do alto. Se Deus também me quer santa, como quer santa vocês, Deus vai nos dar as capacidades para fazermos o que devemos fazer, lógico. O papel de Padre Pio foi um. Por exemplo, tem alguém que não vai ter tantos sofrimentos na vida porque são chamados mais na linhagem de pregadores, outros vão ser chamados mais na linhagem disso, outros vão ser... O que eu quero dizer é que não é simplesmente eu que diga assim, eu vou sofrer, não, existe um chamado de Deus mais específico para que essas pessoas, afinal de contas, de tantos e tantos santos, quantos foram os estigmatizados. Então, nem todos Deus chama esse, mas esse foi o chamado de Padre Pio. Então, o que é que está havendo aqui no Brasil? Está havendo uma peregrinação, né, desde o dia 17 de novembro, está percorrendo várias cidades do Brasil, a relíquia justamente de quê? Da luva de Padre Pio. Houve um dos seus confrades, que mesmo antes dele morrer, sabia que ali havia um santo, então, cada vez que ele celebrava, que ele ia para o altar, né, e tinha que, na hora da consagração, tirar as luvas, aqueles panos, vamos dizer assim, os seus curativos, as suas luvas, ele começou a guardar e não mais desprezar, porque ele sabia que quando o Padre Pio morresse, houvesse o período da canonização dele, então as pessoas poderiam ter como relíquia uma dessas luvas. Então, essa luva que nós estamos trazendo hoje para a comunidade não é a única luva de Padre Pio, existem outras santas, tá bom? Mas uma coisa interessante também para dizer é que existem relíquias de primeiro grau, segundo grau e terceiro grau. A luva, no caso, vai ser de segundo grau, por quê? Porque é um objeto pessoal. As roupas, os textos, os crucifixos, a luva de Padre Pio. Se fosse de primeiro grau, teria que ser uma parte do seu organismo, ossos, cabelos, sangue. E terceiro grau é um objeto que apenas eventualmente tocou no corpo do santo, ou por exemplo, os lençóis, né? A luva não, a luva teve direto contato com ele. Então, que por meio dessa intercessão de Padre Pio, você possa fazer seus pedidos, os seus alívios no seu sofrimento, não que não tenhamos sofrimentos, mas que você tenha a capacidade de acolher esse sofrimento colocado paralelo, colocado no sacrifício de Cristo, em comunhão com o sacrifício de Cristo. Para quê? Para a remissão de tantos pecados, pela sobrevivência de tantas crianças. Hoje nós estamos cada vez mais vendo toda a questão do assassinato, né? Nós estamos vendo hoje em pauta
a questão do aborto. E que bom será que pela intercessão de Padre Pio, que soube suportar todos os sofrimentos, ele possa também intervir, né, possa intervir em favor do nosso país, do nosso Brasil, para que as pessoas tenham cada vez mais firmeza, tá bom? Então, que você possa mentalizar Padre Pio, suas chagas, suas luvas e fazer suas preces, seus pedidos, suas súplicas, que tenhamos força, que nossa família, discípulos da Mãe de Deus, consiga fazer tudo aquilo que esteja no coração de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos interceder cada vez mais por aqueles que nos representam, interceder pelos aqueles que são autoridades no nosso país. Deus os abençoe, muitos cheirinhos no coração.